Bora para mais uma questão da SpaceX 2023. Em relação ao polinômio P, complexo em complexo, dado por P de x igual a 2x à quarta menos 3x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x mais 1, pode-se afirmar que. Então, eu tenho aqui um polinômio P de x. E aí, o que ele afirma sobre ele? Possui uma raiz inteira, uma irracional e duas complexas não reais, uma raiz inteira, uma racional não inteira, ou seja, ele vai fazer aqui afirmações relativas às raízes do polinômio. O que são raízes do polinômio, mestre? São os valores que você coloca que vai ter como imagem zero. Ou seja, 2x à quarta menos 3x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Quais são os valores aí que tornam esse polinômio nulo? Primeiro passo, logo de cara, analise os coeficientes. Porque se a soma der zero, 1 é raiz. A gente tem aqui 2, menos 3, 3, menos 3 e 1. Vamos fazer a soma? 2, menos 3, mais 3, menos 3, mais 1. Olha só que bonito. 3 menos 3 dá 0. 2 com mais 1 aqui vai ser 3. Com esse menos 3 aqui vai ser 0. Ou seja, 1 é raiz. Por quê? Se eu substituir aqui no lugar do x o 1, vai ficar só os coeficientes. Correto? Por quê? Porque na multiplicação, um elemento neutro, ou seja, não faz diferença você escrever. Então, sempre vai dar o quê? Os coeficientes. A soma dos coeficientes deu 0, 1 é raiz. Se 1 é raiz, agora eu posso utilizar o Brio-Ruffini para baixar o grau. Então, quais são os coeficientes? 2, menos 3, 3, menos 3 e 1. Uma raiz é 1. Então, vou jogar essa raiz aqui e vou baixar o grau desse polinômio. Uma raiz é 1. Beleza, para baixar o grau do polinômio, como que eu posso fazer? Simples. Só aplicar agora a operação. Eu vou abaixar esse coeficiente aqui, 2, e vou fazer. Como que funciona o Brio-Ruffini, mestre? Você vai pegar aqui o 2, que é o coeficiente, vai multiplicar pela raiz. 2 vezes 1 vai ser 2. E vai somar com quem está aqui em cima. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 menos 3 vai ser quanto? 2 menos 3 vai ser menos 1. Então, aqui eu tenho menos 1. Beleza. De novo, só repetir o processo. Menos 1 vezes 1 vai ser menos 1. Menos 1 mais 3. Ou seja, 3 menos 1 vai ser quanto? Vai ser 2. De novo, 2 vezes 1 vai ser 2. 2 vezes menos 3, vezes não, perdão. Menos 3 vai ser menos 1. Agora, menos 1 vezes 1 vai ser o próprio menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, isso aqui deu 0 e realmente tinha que dar 0. Por quê? Nesse dispositivo aqui, esse último número tem que zerar. Aí é a raiz. Agora, o que eu fiz? Eu abaixei o grau do polinômio. Repare, qual que era o grau do polinômio aqui? Era 4. Por quê? Porque o termo que tem o maior expoente, tem aqui, é o x à quarta. Por isso é um polinômio do quarto grau. Quando eu faço isso, eu abaixo. Então, qual que é o grau que vem antes do 4? É o 3. Daí, esses aqui são os coeficientes. Terei, então, 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Isso aqui agora tem que ser igual a zero, tem que descobrir as raízes. Então, qual que é a ideia? Esses camaradas aqui são os coeficientes do polinômio do terceiro grau. Pô, mestre, qual é a raiz aí? Se eu jogar 1, vai dar certo? Bom, aqui se jogar 1, já não vai funcionar, tá? Não vai zerar. Então, 1 não é a raiz. Qual que é uma outra possível raiz aqui? Você pode testar? Meio. Meio dá certo. Ó, vamos testar? Vou jogar no lugar do x o valor de meio. Vou fazer aqui no canto. Então, fica 2 vezes 1 sobre 2 ao cubo menos 1 sobre 2 ao quadrado mais 2 vezes 1 sobre 2 mais 1, ou melhor, menos 1. Vamos ver se isso aqui vai dar zero. Eu tenho 2 vezes 1 ao cubo, que é 1. Aqui fica 2 ao cubo. Menos 1 sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Mais, eu posso cortar aqui, ó, 2 está multiplicando e dividindo, vai ser 1 menos 1. Repare, eu estou multiplicando aqui por 2, e aqui embaixo eu tenho 2 sobre 3. Posso simplificar. Vou fazer devagarinho para todo mundo acompanhar. Ó, isso aqui é o mesmo que 2 sobre 2 ao cubo. Divisão de frações. Ou melhor, divisão de potências de mesma base, né?
Base 2, o expoente aqui é 1, a gente vai fazer 1 menos 3, que vai ser o menos 2. Então, isso aqui é o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado, tá bom? Então, daqui, ó, teremos 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 menos 1. Olha só que bonito, a gente pode cortar esse com esse, 1 menos 1 também dá 0. Então, realmente, é a raiz. Então, basta jogar no Brio-Ruffini novamente. Eu vou separar os coeficientes, 2, menos 1, 2 e menos 1. Jogando para cá, ó, 2, menos 1, 2 e menos 1. E vou jogar a raiz. Qual que é a raiz aqui agora? É meio. Então, ó, jogo para cá, meio. Abaixo o coeficiente 2 ali. E tenho 2 vezes meio. Quanto que vai ser isso aqui? 2 dividido por 2 vai ser 1. Então, aqui eu tenho 1, menos 1 vai ser 0. Aqui 0. Beleza. 0 vezes meio é 0. Com mais 2 é 2. Beleza. E agora? 2 vezes meio, ou seja, 2 dividido por 2 vai ser 1. 1 com menos 1 dá 0. Então, novamente, eu abaixei o grau do polinômio. Repare, aqui era x ao cubo. Quem vem antes do 3 é o 2. Então, aqui fica x ao quadrado. Eu terei 2x ao quadrado. Eu vou jogar o zero aqui só para você entender. Aqui dá o resto zero. Aí vai ser 0 vezes x mais 2. É sempre assim, sempre vai diminuindo. Então, 0 vezes x é o próprio zero, né? Fica 2x ao quadrado mais 2 igual a 0. Agora, para determinar essas duas raízes aqui é simples. O que eu posso fazer? Passo esse 2 que está positivo para o outro lado. Então, fica 2x ao quadrado é igual a menos 2. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 2 dividido por 2. Logo, x ao quadrado vai ser igual a menos 2 por 2, menos 1. Pego esse quadrado e passo para o outro lado na forma de raiz. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 1. A raiz de menos 1 vai ser i. Então, x vai ser mais ou menos i. Pô, mas raiz de menos 1, não existe raiz quadrada negativa. Ele passou aqui na questão no campo dos complexos. No campo dos complexos, nós temos raiz quadrada de menos 1 vai ser i. Então, mais ou menos isso são as outras duas raízes. Quantas raízes tem esse polinômio, mestre? No total, 4. Por que 4? Porque o polinômio aqui é do quarto grau, ok? Então, quais são as raízes que nós encontramos? Nós encontramos para raízes 1, meio, i e menos i. Agora é só avaliar as opções. Na letra A, possui uma raiz inteira, perfeito, uma raiz irracional, já está errado aqui. Não temos raiz irracional, então falso. Na letra B, possui uma raiz inteira, perfeito, que é 1. Uma racional não inteira, exatamente, ó. 1 sobre 2 é um número racional e não inteiro. E duas raízes complexas não reais, né? Ó, i e menos i, tá? Então, duas raízes complexas, gabarito fica sendo a letra B de Bravo, B de Brasil. Questãozinha de polinômios, que fala sobre as raízes, que você bastava aplicar apenas o Brio-Ruffini e sairia sem nenhum problema. Gabarito, letra B.